graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada uma de vocês. Hoje nós estamos com o nosso devocional novamente falando sobre a série Vencendo, série de devocionais dessa semana que nós estamos conversando é sobre vencendo os nossos limites, vencendo a ansiedade, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre vencendo a murmuração. Na verdade, no meu coração eu queria falar sobre vencendo as tempestades, mas Deus não me deixou conduzir este devocional de hoje dessa forma. O Senhor me pediu que esse devocional de hoje fosse sobre vencendo a murmuração, então nós temos que aprender com isso. E eu quero que você lembre que você está num propósito junto comigo de fazer a leitura bíblica em um ano. Então, hoje a sua leitura bíblica é no livro de Gênesis, o capítulo 7 e o capítulo 8. Gênesis, capítulo 7 e 8. Essa é a nossa leitura de hoje, tá bem? E vamos conversar então sobre vencendo a murmuração. Você sabia, já deve ter ouvido várias vezes, talvez até o seu pastor já comentou isso em alguma pregação, que os homens falam menos do que as mulheres? Pois é, diz as estatísticas aí que um homem fala em média durante um único dia cerca de 13 a 15 mil palavras. E nós mulheres, olha só, 30 mil palavras num único dia. 30 mil palavras. Gente, é muita coisa. Já parou para pensar que nessas 30 mil palavras nós falamos muita coisa e algumas delas não deveríamos falar? E a gente conversa sobre um monte de coisas, sobre casa, carro, dinheiro, trabalho, filho, marido, culinária, tanta coisa que a gente conversa, não é, durante o dia? Mas muitas dessas coisas que conversamos, muitas dessas palavras que falamos durante o dia, nós mulheres temos a tendência de sermos murmuradoras. Você sabe o que quer dizer murmuração? Murmuração quer dizer que você está falando mal, que você está maldizendo, está concebendo um mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Você está falando mal de alguma coisa ou de alguém ou de alguma situação. Murmuração é criticar, é difamar, falar em voz baixa, sussurrando, sabe? Resmungando pelos cantos. Murmuração é falar mal de alguém, é apontar as faltas, as falhas de alguém, é conceber um mau juízo daquela pessoa. Isso é murmuração. E você sabia que a Bíblia fala que murmuração também é pecado? Alguns dos textos mais conhecidos na palavra de Deus sobre murmuração, o que mais você vai ver sobre murmuração é lá no livro de Êxodo, lá o povo lá no deserto, o povinho para murmurar. Eles viviam reclamando. Deus os tinha tirado de uma situação de 400 anos de escravidão. E esse povo começa a ficar reclamando. Porque era melhor se nós tivéssemos morrido lá no Egito. Era melhor que nós continuássemos escravos, porque eles não tinham uma bendita de uma carne. Aí Deus vai lá e manda carne do céu para eles. Aí eles começam a murmurar. Porque a gente está cansado de comer só carne, a gente queria comer outra coisa. E aí Deus manda pão do céu para eles. E eles continuam murmurando, reclamando. E você conhece bem a história e sabe qual foi o final dele. Esse povo, de tanto reclamar, de tanto ficar murmurando, ficar maldizendo, ficar criticando, difamando, este povo não ganhou a promessa que Deus tinha dado a ele. A difamação, a murmuração, a reclamação não é bom para mim e para você. Quantas vezes, para aí e pensa, quantas vezes você, ao invés de ser grata a Deus pela casa que Deus te deu, você reclama com seu marido porque tem uma goteira e ele ainda não arrumou, porque tem uma torneira que ele ainda não arrumou, porque essa casa tá feia, essa pintura, ao invés de louvar a Deus porque você tem um teto sobre a tua cabeça. Quantas vezes você reclamou que esta roupa não é a que você queria? Você abre o guarda-roupa, tá cheio de roupa, uma mais linda do que a outra, mas você deixa de ir para a igreja porque fala, essa roupa não combina, eu não tenho nada para vestir, eu sou uma infeliz mesmo, porque eu faço de tudo e nenhuma roupa bonita eu tenho para pôr. Ora, querida, chega de murmurar, chega de reclamar.
A nossa boca murmurando, ela só mostra que nós somos pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhor do que as situações, melhor do que as coisas. Então nós reclamamos, reclamamos, reclamamos. Quantas vezes você mesmo, talvez, não só ouviu, mas você falou mal de alguma vizinha, você reclamou, difamou o seu líder, o seu pastor, a sua líder de pequeno grupo. Quantas vezes? Ah, porque esta mulher, esta líder, ela devia ter feito assim. Ah, porque se fosse eu faria dessa forma. Imagina que eu ia conduzir o louvor desse jeito. Eu ia fazer assim, assim, assim. E aí, eu já disse uma vez isso para vocês e volto a dizer. Acaso você é melhor do que Deus para saber quem é que Ele coloca numa liderança? Porque se você acha que você faria melhor do que aquele líder, melhor do que aquele pastor, melhor do que aquele chefe, melhor do que o seu marido, melhor do que os seus pais, então Deus está errado. Porque Deus colocou estas pessoas sobre liderança na sua vida. E se você está reclamando, murmurando, maldizendo ou, como nós estamos dizendo hoje, murmuração, se você está murmurando contra esta pessoa, você está dizendo que Deus errou ao tomar a decisão de levantar esta pessoa sobre líder na sua vida. Olha quanta coisa que a gente faz de errado por murmuração. Lá no próprio livro de Êxodo, você vai ver que Arão e Miriam, eles vão murmurar, vão reclamar de uma atitude de Moisés. E aí eles começam a criticar. Olha aqui, Moisés, você não tem que fazer desse jeito, você deveria ter feito assim, assim, assim. Porque eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Moisés era o caçulinha ali da família. Então eles acham que têm o direito de mandar e falar e criticar as atitudes de Moisés. E sabe que murmuração, eu disse agora há pouco, é pecado. E sabe o que aconteceu com esses dois? Pois bem, o fato deles criticarem uma atitude de um líder que Deus levantou fez com que eles perecessem. Os dois tiveram lepra, e lepra, naquela ocasião, era considerado uma pessoa excluída, uma pessoa afastada. Ficaram alguns dias afastados ali do convívio das pessoas, simplesmente porque criticaram a atitude de um líder que Deus levantou. Quantas vezes você tem criticado seu marido? Ah, mas meu marido não é crente, irmã Lucia, então não foi Deus que levantou ele como líder. Opa, você é crente? E se você é uma serva de Deus, ele passou a ser o seu cabeça. E como cabeça da sua casa, quantas vezes você está criticando a atitude do cabeça da sua casa? Quantas vezes você criticou a atitude do seu pastor, da sua líder, do seu chefe, do seu professor, do seu pai, da sua mãe? Quantas vezes? É fácil apontar as falhas dos outros, difícil é olhar para nós. Em outras palavras, eu estou te citando o texto bíblico que fala que é muito fácil você ver ali a farpa no olho do teu irmão e não enxergar o tamanho da trave que está nos teus olhos. Querida, nós temos que vencer a murmuração, nós temos que parar de reclamar, parar de ser queixosa. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 10, versículo 10, Paulo falando justamente sobre esse texto de Êxodo, desse texto do povo do Egito, Paulo falando sobre isso, ele vai nos aconselhar assim, olha, diz a palavra: não murmureis, como alguns deles fizeram, murmurando, e por isso foram destruídos pelo exterminador. Não murmure, não perca o seu tempo murmurando. Quem murmura perde a bênção. Quem murmura não vê os céus abertos. Mas então como é que eu faço, irmã Lucy, para vencer a murmuração? Porque eu tenho uma tendência a ser alguém murmurador, eu vivo reclamando das coisas. Eu vejo as coisas e eu quero reclamar porque eu não me conformo de não serem feitas do jeito que eu acho que está certo. Como é que eu faço para vencer? Pois bem, a primeira dica para você é: troque a murmuração, troque a reclamação por gratidão. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,18 que em tudo nós devemos dar graça. Em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Em tudo você tem que ser grata, até pelas coisas que você acha que não está bem feita, porque não foram feitas do seu jeito.
Querida, não é porque não foram feitas do seu jeito, não é porque o seu esposo lavou a louça e não era do jeito que você queria, não é porque a sua líder tomou uma decisão que não era a que você tinha em mente, não é porque o seu pastor pediu para você fazer alguma coisa e não era desse jeito que você queria, que eles tomaram a decisão errada. Eles só não tomaram a sua decisão. Entenda que nós temos que ser gratas. Você tem que ser grata porque Deus lhe deu uma casa, lhe deu filhos, marido. Você tem que ser grata porque você tem uma igreja para congregar. Há tantos locais nesta terra tão grande que Deus fez, que eles não têm uma porção da Bíblia, quanto mais um lugar aberto para congregar. E você tem essa oportunidade. Então seja grata. A palavra do Senhor vai continuar falando em Efésios 5:20 que nós devemos dar graças sempre, por tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, devemos ser gratas. Troca a murmuração, troque a crítica, troque a reclamação por gratidão e você consegue vencer essa murmuração. Uma segunda coisa que você pode fazer é veja um propósito em todas as coisas. A palavra do Senhor vai falar em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gênesis 50:20, logo você vai chegar nesse texto, ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, e que se conserve muita gente em vida. Olha, aquilo que era ruim, começa a haver um propósito nas coisas, começa a haver propósitos bons. Entenda que todas as coisas que acontecem, Deus permite para o seu próprio bem. Deus permite até as coisas que parecem tão ruins, mas elas são para o nosso próprio bem. Então, veja propósito nas coisas. Por que que o seu marido lavou a louça da forma que você não gostava? Comece a ver o propósito. Quais são as mulheres que podem louvar a Deus por ter um marido? E quantas dessas podem agradecer a Deus de ter um marido que lava uma louça? Então, querida, você é privilegiada. A terceira e última coisa que você pode fazer para trocar, para vencer a murmuração, é adorar ao Senhor. 2 Crônicas 20:21 vai falar: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam em meio a uma batalha e ao invés de ficarem reclamando, sabe o que eles fizeram? Foram cantando à frente do exército dizendo: rendam graças ao Senhor, rendam graças, louve ao Senhor, porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Então, querida, adore ao Senhor, louve ao Senhor em toda e em qualquer situação. A palavra do Senhor vai finalizar para mim e para você hoje dizendo o seguinte, lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é admirável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se algum louvor existe, então é isso que deve ocupar o seu pensamento. Não são as reclamações, não são as murmurações, não são as queixas, não são o falar mal, não são desacreditar as pessoas, mas é tudo aquilo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. É isso que deve permear a tua mente. Não pense mal das pessoas, não pense mal dos outros, nem dê ouvidos para que você pense mal. Para de resmungar da sua situação, para de se achar a pior de todas. Não é essa linguagem que você tem que ter, a linguagem daquela que reclama, que murmura, que está descontente o tempo todo. Não, a sua linguagem deve mudar. Na sua boca deve haver palavras de gratidão, na sua boca deve haver palavras de louvor. Você precisa tomar uma posição hoje, querida. Você precisa tomar.
eu quero que você pare e pense. Talvez você fale assim: esse devocional de hoje não tem nada a ver comigo. Então eu quero que você pare e reflita em algumas coisas que eu vou te perguntar. Quando alguma coisa na igreja ou na sua casa está fora do teu agrado, não saiu do jeito que você queria, o que você costuma fazer? Se é na igreja, o que você costuma fazer? Você procura o pastor e fala: pastor, eu não gostei daquilo ali, achei que não está certo. Ou você prefere ficar criticando? Se for em casa, você procura o seu marido ou os seus filhos e fala: não gostei dessa atitude, eu acho que vocês não deveriam ter feito dessa forma. Ou você sai por aí comentando com todas as suas vizinhas o que o seu marido fez de errado ou o que os seus filhos fizeram de errado. Qual é a sua atitude? E qual seria a atitude correta que você deveria tomar? Mesmo assim, esse devocional ainda não é para mim, Lu. Então tá bom, vou te fazer mais uma pergunta. Você tem facilidade de ser influenciada por pessoas que vivem reclamando das situações, que vivem murmurando das coisas? Você tem facilidade em entrar na rodinha das pessoas que ficam murmurando, reclamando? Se você tem isso, qual era a atitude correta que você deveria tomar? Então, querida, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Troque toda a murmuração por palavras de agradecimento. Troque toda reclamação por louvores ao Senhor. Entenda que em tudo o Senhor tem cuidado de você. Eu vou finalizar com Filipenses 2, 14 ao 16, que diz assim: façam tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração tão pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. É isso que o Senhor quer de mim e de você, que façamos tudo sem reclamar, sem fazer briga, nos tornando irrepreensíveis como filhas de Deus, sendo luz no meio de uma geração pervertida e corrupta que estamos vivendo. O Senhor quer fazer de você luz. Então, grave essa palavra de Filipenses 2, do 14 até o 16. Guarde essa palavra. Não faça nada por murmuração, não faça nada com contenda, mas torne-se uma mulher irrepreensível, como filha de Deus que você é. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e que hoje seja um dia de que as suas palavras sejam palavras de edificação, de louvor e gratidão, e não de murmuração. Um abraço, até amanhã, em nome de Jesus.